Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um SAMU virtual. Hoje nós iremos falar de cadáver por afogamento, resgate ou afogamento. Vamos começar falando dos nossos objetivos até o final da aula. Nós, até o final, iremos ter a definição e a terminologia, iremos definir isso, apresentar a cadeia de sobrevivência, descrever a epidemiologia, explicar a fisiopatologia, conhecer a classificação pelos tipos, causas e gravidade, aonde entra os graus de afogamento, e conhecer a abordagem hospitalar e a indicação de internação. Para começar, então, vamos à definição do afogamento. Então, o afogamento, ela é a aspiração de líquido não corporal. Pode ser por submersão, abaixo da superfície do líquido, como mostra a figura acima, ou imersão, quando a água na face. Ela ocorre em situações em que o líquido entra em contato com as vias aéreas da vítima. Já resgate é a pessoa socorrida da água sem sinais ou evidência de aspiração de líquido. Então, não é um afogamento. Ela não tem tosse e não tem dificuldade respiratória. Se a pessoa é resgatada, o processo de afogamento ele foi interrompido, o que é denominado afogamento não fatal. Já cadáver por afogamento é a morte por afogamento sem chance de reanimação, ou seja, ela é comprovada por um tempo de submersão maior do que 1 hora, ou quando você resgatou, há sinais evidentes de morte há mais de 1 hora, com rigidez cadavérica, livores ou decomposição corporal. Como mostra a figura, vai haver presença de espuma no nariz e na boca. Antigamente, a gente tinha termos como quase afogado, afogamento seco ou molhado, afogamento ativo e passivo, afogamento secundário. Nessa diretriz nova de 2017, do David Spillman, esses termos eles tornaram-se obsoletos, então eles devem ser evitados. Para entendermos, então, futuramente toda a classificação, vamos à cadeia de sobrevivência. A cadeia de sobrevivência, o principal é a prevenção. Quando falamos em prevenção, falamos em fornecer a aula de natação, que a pessoa tenha aula de natação, que a piscina seja coberta ou cercada. Se você tiver com uma criança dentro da água, que você fique uma distância de 1 palmo dela, sempre um adulto perto de preferência. O próximo elo da cadeia, ele reconhece o afogado, para poder pedir ajuda, ligar 192 ou 193. Geralmente, a pessoa que está afogada, ela mantém seus braços na posição vertical, batendo na água. A impressão que nós temos é que ela está brincando. Procure observar essa pessoa, ela vai mostrar sinais de que ela não está brincando, ela está se batendo, tentando se manter ali na superfície da água. Imediatamente forneça um flutuador. Evite que essa água fique apenas na face e essa vítima vá à submersão. Os tipos de flutuadores que podemos usar pode ser usado garrafa PET, um isopor, uma caixa de isopor, um pedaço de madeira, isso tudo serve como flutuador. Dando o flutuador, você vai tentar remover essa vítima da água. Só vai entrar na água se for seguro para você. Caso contrário, use um pedaço de um galho de árvore para que essa pessoa se apoie e você consiga trazê-la à beira da água. E aí sim, essa pessoa estando já fora da água, resgatada da água, você vai fornecer o suporte de vida e ver então a necessidade de encaminhar ao hospital. E é aí que entram os graus do afogamento, que veremos mais à frente. Quanto à epidemiologia, é bastante interessante. O afogamento ele é considerado uma tragédia, porque ela ocorre, ela está presente no nosso dia a dia.
A estatística que a gente tem da DataSUS de 19 anos, entre 1996 e 2015, ela mostra mais de 119 mil afogamentos no Brasil. São Paulo está em primeiro lugar de número de afogamentos. Manaus, a segunda cidade de maior afogamentos devido ao rio Amazonas. E esse número de afogamentos, ele aumenta geralmente no início e finais de ano, com fluxo de turistas para o litoral do país. É um trauma, né? É um líquido extracorporal que entra no corpo da vítima. E esse trauma, ele causa um impacto familiar, social e econômico muito grande. E tem um risco de óbito 200 vezes maior quando comparado a eventos de trânsito. Ocorre muito o afogamento com mortes em crianças e adultos jovens. Para a sociedade, quando se fala em afogamento, se pensa em salvamento e primeiros socorros, mas a ferramenta de maior eficácia ainda é a prevenção. 85% dos casos de afogamento, eles poderiam ter sido preveníveis. O afogamento, quando ocorre, eles ocorrem geralmente no atendimento pré-hospitalar, né, lógico, são feitos por atendimentos por leigos, salva-vidas, guarda-vidas, socorristas e os profissionais de saúde. Então, é fundamental, é essencial conhecer a cadeia de sobrevivência, que esses leigos, esses guarda-vidas, eles sejam preparados para socorrer, saibam qual assistência proativa eles têm que fornecer, que tem essa prevenção, né, na assistência, identificar comportamentos e situações de risco eminente, como eu dei o exemplo anteriormente, os braços verticais batendo na água, né, saber dar assistência pré-hospitalar e se há necessidade ou não de internação. Como ocorre então a fisiopatologia quando ocorre o afogamento? Então, a água, ela entra nas vias aéreas, a face, ela não consegue ficar livre, né, dessa água. Ela entra pela boca e, voluntariamente no início, a vítima gospe e engole um pouco dessa água. Mas se esse processo não for interrompido, essa aspiração da água vai para a via aérea, a tosse ocorre como resposta reflexa no início, e se ela não for resgatada, essa água então passa para a via aérea inferior, causando uma hipoxemia, né, uma falta de oxigenação. Essa pessoa sem oxigênio, ela vai perder a consciência, ela vai ter uma falência respiratória, entrar em apneia, consequentemente uma bradicardia, entra em atividade elétrica sem pulso e a sistolia, levando a uma parada cardiorrespiratória. Mas, se a pessoa é resgatada, o quadro clínico que ela vai apresentar vai ser determinado pela quantidade de água que ela aspirou e os efeitos que essa água causou no pulmão. Por quê? Porque a água, quando ela entra nos alvéolos, ela inativa uma substância chamada surfactante, que ela está dentro dos pulmões e a função dela é facilitar a troca dos gases no pulmão. Ela vai então, a água altera a membrana entre o alvéolo e o capilar, provocam um edema agudo pulmonar e diminui a troca do oxigênio, como mostra a figura, onde tem um alvéolo encharcado. O reflexo de mergulho, junto com a baixa temperatura da água, a hipotermia, nesse processo todo do afogamento, ele pode proporcionar maior tempo de submersão sem sequela. Por que isso? A hipotermia, a baixa de temperatura na submersão, quando o corpo está todo abaixo da água, essa hipotermia, ela vai reduzir o consumo de oxigênio, né? Ela vai retardar a falta de oxigênio nas células do cérebro. E a atividade elétrica e metabólica do cérebro, então, ela
está estacionada, ela diminui, o que explica casos de reanimação por mais de uma hora e meia, 2 horas, de uma pessoa que ficou submergida e que houve recuperação sem sequela. Os estudos mostram que a cada 1 grau Celsius de temperatura que vai diminuindo, reduz 5% o consumo de oxigênio cerebral. Quanto à classificação do afogamento, nós classificamos o afogamento em tipo, em causa e gravidade. E é na gravidade que nós classificamos o cadáver, o resgate e os graus do afogamento. Quanto ao tipo, o tipo é água doce, piscinas, rios, lagos, tanques, a água salgada do mar, a água salobra, que é o encontro da água doce com a água do mar, e outros líquidos não corporais, tanque de óleo. Tem estudos mostrando, com as refinarias de petróleo que a gente tem, casos de afogamento também nesses locais, nesses tanques. Quanto à causa do afogamento, ela pode ser primária ou secundária. A primária, não existe indício de uma causa. A secundária, existe indício. Por exemplo, alguma coisa impediu que essa vítima se mantivesse na superfície da água. Ela ingeriu álcool, ela usou drogas, ela convulsionou, ela teve um trauma, ela teve uma doença cardíaca e passou mal. Então, teve uma causa que impediu que essa vítima se mantivesse na superfície da água. E agora sim, a classificação da gravidade, onde eu tenho o cadáver e os graus do afogamento. A gravidade do cadáver é quando o tempo de submersão passa de 1 hora e quando essa vítima é resgatada da água, ela já tem sinais físicos de morte evidentes. Então, ela tem rigor mortis, livores, decomposição corporal. Então, não se inicia a reanimação cardiopulmonar nessas vítimas, aciona-se o IML para o encaminhamento do corpo. Ao resgatar a vítima da água, você vai observar se ela está consciente ou inconsciente. Você vai, então, tocá-la, ver a responsividade dela. Caso ela esteja consciente, sem tosse e sem espuma, não é um afogamento, é um resgate. Você vai, então, colocar essa vítima em decúbito dorsal, a 30 graus a elevação dela. Essa vítima ela pode ser liberada do local, caso não haja uma doença associada ou uma comorbidade. Porém, se você observar que a vítima consciente apresenta tosse ou espuma, é o caso de um afogamento, não é resgate, ok? É porque houve evidência de aspiração de líquido. Você então avalia a vítima e chama o serviço de emergência. E tem os graus desse afogamento que falaremos daqui a pouco, de 1 a 6. Mas, ao resgatar a vítima da água, você observou que ela está inconsciente, fez o estímulo de responsividade, ela não respondeu, ela está inconsciente, imediatamente você vai ver se ela respira. Caso ela respire, você deve colocá-la em decúbito lateral direito e a cabeça dessa vítima para o lado esquerdo do socorrista, ou seja, vou colocá-la em decúbito lateral direito e a cabeça do meu lado esquerdo. Para quê? Para eu continuar visualizando a face dela. Porque se eu colocar a face dela para o lado meu direito, quando eu virá-la, eu vou ficar de costas para a vítima. Caso ela não respire e esteja inconsciente, ela está em apneia, em parada respiratória. Imediatamente eu devo fazer 5 ventilações de resgate e nunca tentativa de drenar água, manobra de Heimlich, nada disso, ok? Para fazer as 5 ventilações de resgate, há 2 opções: com equipamento e sem equipamento. Esse equipamento é o que a gente mostra na figura que o salva-vidas tem. Esse equipamento vermelho, retilíneo, ele é colocado no tronco, no tórax da pessoa. Essa pessoa, então, é apoiada no ombro, vai
fazer com que haja uma abertura da via aérea. Se então não temos esse equipamento para fazer a respiração boca a boca, temos que estar numa água rasa com 2 socorristas, porque aí o outro socorrista vai ajudar a abrir a via aérea. Lembrar que respiração boca a boca corre riscos de adquirir algumas doenças. Porém, se eu tenho esse equipamento de salva-vidas, eu vou então instalar esse equipamento e posso, com um socorrista, fazer essa ventilação boca a boca. A diretriz ela fala que se não há evidência de trauma raquimedular, não há necessidade de imobilização com colar cervical ou imobilização de cervical. Então vamos lá, falamos se ele está consciente ou inconsciente, o procedimento e a posição da vítima. Quanto ao grau do afogamento, grau 1, a vítima, ela tem tosse e tem uma ausculta pulmonar normal. A diretriz fala de que essa vítima não precisa de oxigênio e nem de suporte ventilatório. Ela pode ser liberada do local, só ver se ela não tem alguma doença associada ou comorbidade. Já o grau 2, a ausculta pulmonar vai ter estertor. Então, 93% mais ou menos precisa de oxigênio sobre cânula nasofaríngea, em torno de 5 litros aí nessa cânula, e tem uma recuperação entre 6 a 24 horas de observação hospitalar. O grau 3, a vítima ela tem edema agudo de pulmão sem hipotensão associada, hipotensão arterial. Geralmente inicia-se com um fornecimento de 15 litros de oxigênio por máscara facial. 72% dessas vítimas necessita ser entubado e ventilado com ventilação mecânica. Já o grau 4, ele também tem edema agudo de pulmão, mas aí tem associado a hipotensão arterial. Esses afogados, 100% deles precisam de tubo orotraqueal e ventilação mecânica com pressão positiva. O grau 5, quando você retira da água, você vê que ele está em parada respiratória. Então, imediatamente, como já falado, você faz as 5 ventilações de resgate, sem ou com aquele equipamento, né? E essas ventilações, ela aumenta em 4 vezes a chance de sobrevivência sem sequela. E são os casos mais frequentes na literatura, o grau 4, o grau 5. E o grau 6 é a parada cardiorrespiratória em si. Então, todos esses casos a gente segue a sequência ABC. No caso da parada, também as 5 ventilações de resgate logo no início, né? Coloca o afogado em posição paralela ao espelho d'água, né? Se for a linha do mar, por exemplo, né? Sempre com a cabeça do lado esquerdo, como eu mostrei no boneco. Checa a responsividade. Se não responde, eu abro a via aérea, fazendo a elevação do mento e faço ver, ouvir, sentir. Após, então, fazer o ver, ouvir, sentir, eu vou ver se ele respira ou não respira. Caso ele respire, ele está no resgate, se não tiver a espuma, né? Ou no grau 1, 2, 3 ou 4. Coloco a vítima em decúbito lateral direito e observo até chegar o serviço de emergência médica. Caso não respire, as 5 ventilações de resgate, com ou sem o equipamento, né? 2 socorristas, ou um socorrista, e a respiração boca a boca. Imediatamente eu vou olhar também se tem pulso, caso ele não respire. Se não tiver pulso, uma parada cardiorrespiratória, 5 ventilações de resgate, a ventilação boca a boca, caso seja uma opção. Reanimação cardiopulmonar, lembrar que com um socorrista é 30:2, 2 socorristas 15:2, porque é por hipóxia, né, é o trauma. E as crianças de 1 a 9 anos, a gente usa apenas uma mão para fazer as compressões torácicas. Mas, caso ele tenha pulso, ele só vai estar em parada respiratória. Eu vou fazer de 10 a 12 ventilações por minuto, durante 2 minutos. E aí ele cai no grau 5. Abordagem hospitalar.
a gente que está dentro da sala de trauma, né? Então, a maioria dos casos, ele aspira apenas pequena quantidade de água, ele vai se recuperar espontaneamente. Menos de 6% de todas as pessoas que são resgatadas por guarda-vidas, que são treinados, precisa de atenção médica, ou seja, uma percentagem muito pequena, né? Indicação de internação, os cuidados hospitalares geralmente são do grau 2 a 6, ou seja, os que têm estertor ou tiveram uma parada cardiorrespiratória. O atendimento hospitalar de casos graves, graus 4 a 6, ele só é possível se os cuidados pré-hospitalares, básico e avançado, foram fornecidos de forma eficiente. Por isso, a importância do leigo, do socorrista e do guarda-vida saber a cadeia de sobrevivência. Chegamos ao final de mais essa aula do SAMU Virtual. O Núcleo de Educação em Urgências está à disposição para o que precisarem. Obrigada.